Olá, eu sou a doutora Ana Aguilar, eu sou neurologista, também sou médica do sono e também sou membro da Sociedade Brasileira de Clínica Médica. E eu tô aqui hoje para falar sobre dor crônica. Eu queria agradecer o convite da Secad da ArtMed e é um prazer estar aqui para falar sobre esse tema, que é um tema muito prevalente na prática do clínico, do médico no geral, independente da especialidade. Eu acho que em algum momento da carreira de um médico ele vai se deparar com um caso de dor crônica. A gente sabe que não é fácil e nunca se esgotam as discussões sobre esse tema. Bom, na realidade, não basta falar simplesmente de dor sem a gente entender o mecanismo e como acontece a dor, né? Então, quando a gente fala de dor, a gente tem o conceito de nocicepção e o conceito de dor propriamente. O que é nocicepção? Nocicepção é o que tange mais a parte física mesmo, mais a parte fisiológica, né? A nocicepção é o mecanismo pelo qual um estímulo periférico é transmitido ao sistema nervoso central e interpretado como dor, tá? Já a dor, né, além dessa parte física, ela também envolve componentes discriminativos, né, de sensibilidade dolorosa, também vai englobar áreas frontais e o sistema límbico e envolver aspectos afetivos e motivacionais. Por isso que dor não é igual para todo mundo. O estímulo nociceptivo, sim, esse é igual para todo mundo, mas dor não. A dor é muito relativo, né, dessas integrações próprias de cada organismo e dessa reatividade, dessa motivação. Por isso que ela é diferente para cada pessoa. Tá. Então, como que funciona esse sistema que eu estou falando para vocês? Eu tenho um componente que é sensorial discriminativo. Esse componente ele é responsável pela detecção da intensidade, localização, da duração da dor, do padrão temporal e da qualidade daquele estímulo, tá? E aí eu tenho a integração com o componente emocional, afetivo e cognitivo, que já é a parte mais emocional, que decorre da percepção individual. Ou seja, é a integração de um estímulo nocivo, né, com áreas corticais e o sistema límbico. Então, é a parte emocional individual de como cada um vai interpretar aquele estímulo nociceptivo. Como que acontece no nosso corpo essa nocicepção? Então, são várias fases, né, que elas ocorrem integradas e praticamente uma diferença de milissegundos, é praticamente ao mesmo tempo, e ela começa pela transdução, que a transdução como o impulso, né, o recebimento do impulso doloroso pelos nossos receptores periféricos, né, e que transformam esse estímulo físico, em um potencial de ação, né, um potencial de ação que é uma energia que é gerada e enviada e transmitida até a coluna posterior da medula, né, que é ali que a via de dor é carreada. E então, da coluna posterior da medula, esse estímulo ele é enviado para níveis superiores no sistema nervoso central. Nesse caminho ele vai passar pelo tálamo, que o tálamo é a estrutura que a gente considera o relé das vias sensitivas. E então, para ser percebido, é só quando ele chega lá nas vias corticais superiores, né, que a gente considera a percepção da dor, que aí a gente entende e percebe como dor. Óbvio que todas essas etapas elas ocorrem quase que concomitantemente. Não é separadinho, que são estímulos que estão ali acontecendo praticamente ao mesmo tempo. Bom, aqui, né, é uma figura que mostra bem a coluna posterior da medula, né? Mostra ali o caminho que faz esse estímulo nociceptivo, que vem da via periférica, passa pela coluna dorsal da medula espinhal. Ali, ela vai ser modulada na substância cinzenta da medula, passar pelo trato espinotalâmico, que é o trato que carrega a dor, sobe para o tálamo e então sobe para as vias corticais superiores, que é realmente onde a gente sente o estímulo, principalmente as áreas corticais que estão mais relacionadas com a interpretação da sensibilidade, principalmente o giro pós-central e ali o lobo parietal, que tem as áreas sensitivas associativas. E assim a gente vai perceber a dor, tá? Bom,
E como eu falei muito sobre as fibras periféricas que vão trazer o estímulo nociceptivo da periferia para a medula, da medula para o tálamo e do tálamo para o córtex. Mas como são essas fibras? A gente tem dois tipos de fibras, tá? A gente tem uma fibra que é chamada de fibra C e uma fibra que é chamada de fibra A delta. A fibra C é uma fibra que carrega estímulo de maneira mais lenta. Por quê? Porque essa fibra é amielinizada. A gente lembra, né, do neurônio, que ele tem aquela barreira, aquela capa de gordura, né, que é a mielina, que amplifica a velocidade da transmissão do estímulo. Então, a fibra C, ela não tem. Então, ela carrega um estímulo mais lento, é um estímulo que pode ser térmico, mecânico ou químico, e essa fibra que é a responsável pela dor crônica, que usualmente é uma dor mal localizada, uma dor que o paciente tem dificuldade para descrever, que normalmente não é tão intensa como uma dor aguda, mas que ela é incômoda e ela é persistente, ela é lenta, né? É a fibra C que é responsável por esse tipo de transmissão de dor. Já a fibra A delta é uma fibra mielinizada, o neurônio tem aquela capinha de mielina, ela vai carregar estímulos térmicos e mecânicos e é responsável pela dor aguda e bem localizada. Então, às vezes, é aquela dor mais intensa, mais rápida, que o paciente sabe melhor definir. Ok, como são essas fibras que eu tô falando para vocês. Ali a capinha, né, da mielina, que eu expliquei, que é a dor rápida e a fibra A delta. E ali embaixo, a fibra C, que ela não tem mielina e é responsável pela dor crônica, tá? Então, a gente vê também ali no gráfico, ó, que a dor rápida, a fibra A delta, ela carrega, ela faz um pico rápido e já desce. Já a fibra C, ela demora a subir, ela demora a alcançar um platô e aí que ela vai descer, por isso que é uma dor mais lenta, tá? E muitas vezes também mais duradoura. Agora, falando de dor mesmo, dor crônica. O que é a dor crônica? Eu gosto muito dessa denominação, dessa caracterização, que dor crônica é uma dor que persistiu além do tempo normal de cicatrização tecidual esperado para aquele dano. Ou seja, eu tive uma lesão periférica que seja por uma ferida corticontusa, que ali pegou alguns nervos. O esperado é que em 3 meses, máximo 1 ano, eu tenha um processo de cicatrização completo. E aí, nesse período, é possível que eu tenha dor aguda. Agora, passou esse tempo, eu tô com o que eu esperava de cicatrização, a cicatrização foi boa, tá tudo certo, não tem infecção, não tem nada, mas eu mantive a dor, então essa dor já é dor crônica, tá? Eu gosto muito dessa classificação. Agora, o mais utilizado é que a dor crônica é uma dor que tem uma persistência maior do que 12 semanas, ou seja, 3 meses, tá? Usualmente ela é classificada dessa maneira, que não é a maneira que eu mais gosto, mas é a maneira que é bastante utilizada. Bom, a dor crônica, ela é associada a um dano tecidual prolongado, né? A processos patológicos crônicos ali, e geralmente tem alguma relação com a injúria do sistema nervoso central ou periférico, na maioria das vezes. Tá? Ela vai gerar mudanças bem complexas na via nociceptiva, que foi essa via que a gente estava falando, e vai incluir, inclusive, mudanças na expressão de receptores de dor, de transmissores de dor e de canais iônicos, que os canais são aqueles que geram o potencial para fazer a sinapse da dor. Tá? Mas por que algumas pessoas desenvolvem dor crônica, outras pessoas não desenvolvem, tá? Então, existem fatores de risco associados ao desenvolvimento ou não de dor crônica. Dentre esses fatores, a gente tem a idade, a gente tem o gênero feminino usualmente tem mais dor crônica, a condição socioeconômica, o status, emprego e ocupacional. Por quê? Porque se eu tenho mais desemprego, se eu tenho mais dificuldade financeira, eu tenho uma tendência maior a ter um processo de cronificação de dor por diversos fatores, né? Estresse, emoção, vai tudo estar relacionado. Também tem fatores relacionados ao estilo de vida e comportamento, por exemplo, fumar ou ingesta de bebida alcoólica, a falta de atividade física, deficiências nutricionais, falta de sol e também deficiência de vitamina D estão relacionados com uma maior prevalência de dor crônica. Tem também aqueles fatores clínicos, ou seja, uma pessoa que já tinha algum tipo de dor ou que já tinha alguma outra dor crônica, ela tem mais risco para desenvolver uma segunda modalidade de dor crônica. Uma pessoa com múltiplas morbidades,
que tem várias doenças, ela também tem mais risco. Uma pessoa que tem uma chance de mortalidade maior, ela tem mais risco para ter dor crônica. Uma pessoa que tem uma saúde mental, que tem algum problema de saúde mental, ela também tem um risco maior. Depressão, todo tipo de transtorno de humor, transtorno afetivo bipolar, tem mais risco para dor crônica também. Pessoas que passaram por intervenções cirúrgicas ou intervenções médicas diversas, excesso de peso, tá? Distúrbios de sono, privação de sono é muito relacionada a desenvolvimento de dor crônica, fatores genéticos, obviamente, e também fatores diversos, como, por exemplo, atitudes, crenças sobre a dor, a crenças sobre hipervalorização ou desvalorização da dor, histórias de abuso, histórias de violência também são fatores de risco para desenvolver dor crônica, tá? Então, a gente vê por aí, né, olhando esse slide, que a dor crônica ela é multifatorial, o desenvolvimento de dor crônica é multifatorial, dificilmente um único fator vai levar uma pessoa a ter dor crônica, mas sim vários fatores combinados. E qual que é a problemática que a gente tem, né? Muitas vezes a dor ela é muito desvalorizada pelo próprio profissional que atende ou pelos familiares da pessoa que sofre desse problema. Então, a gente tem que entender que o sofredor de dor crônica, além daquele dano biológico, ele também vai ter danos psicológicos, danos sociais, que independente da dor, né, ele vai carregar esses estigmas para a família, para os médicos, para o trabalho, né, é uma pessoa que a gente tem que valorizar, a gente tem que acolher e a gente tem que entender que realmente é um problema muito além, né, de um problema de saúde, mas é um problema que envolve múltiplos aspectos nas pessoas que sofrem de dor crônica. Bom, quais são os objetivos do tratamento? Entendendo isso, entendendo que a causa da dor ela é multifatorial, entendendo que o paciente que sofre de dor, ele tem diversos prejuízos em relação a isso. Então, a gente também vai entender que o tratamento não é simples, que o tratamento não é, coloca um analgésico e resolve, e tchau, e não quero te ver mais. Não é assim. Infelizmente, é um tratamento multimodal, multiprofissional, tá? Que visa melhorar a qualidade de vida. Não necessariamente livrar o paciente de dor, porque infelizmente nem sempre a gente consegue, tá? O tratamento visa melhorar a qualidade de vida. É muito incomum num caso de dor crônica, que um único medicamento alivie de forma satisfatória, tá? Independente a dor daquele indivíduo. E outra coisa que eu sempre reforço, que é muito importante reforçar, é que é muito importante buscar ativamente o fator causal daquela dor. Por quê? Porque muitas vezes é um paciente estigmatizado que chega no consultório e aí você já pensa que é um paciente com dor crônica, que nada vai resolver, e às vezes tem uma condição subjacente que causa aquela dor. Então, investigar ativamente causas ortopédicas, causas oncológicas, polineuropatias, com causas resolvíveis, com causas tratáveis. Então, a gente tem que estar sempre ligado nisso, sempre procurando ativamente uma causa da dor. Uma vez que eu encontrei a causa, ela não é tratável ou que realmente não tem uma causa aparente, aí eu vou tratar a dor como doença. Mas até que se prove o contrário, eu busco a causa. Eu busco o fator causal daquela dor. Bom, então, falando de tratamento para dor crônica, eu sempre vou ter que pensar na farmacoterapia combinada, tá? Então, ou politerapia. Esse exemplo mostra bem pra gente como que eu vou usar o racional para combinar medicamentos. Então, eu vou buscar, primeiramente, uma combinação que eu tenha um efeito bom para a dor com menos efeito colateral. Então, eu vou tentar, né, uma medicação que tem um perfil de efeito colateral mais tranquilo, que eu tenho um controle ok. Por exemplo, associar um anti-inflamatório com analgésico. Tá? Eu tenho um segundo cenário, que é o cenário 2, onde eu tenho um controle melhor da dor, porém eu também tenho mais efeitos colaterais, como, por exemplo, um analgésico associado com um opioide.
Eu tenho um terceiro cenário, que é um cenário onde eu tenho não vai alterar o controle da dor, eu vou manter o controle da dor como estava, mas eu vou minimizar através dos medicamentos os efeitos colaterais. Por exemplo, quando eu associo um estimulante com um antidepressivo, tá? Então, eu minimizo o efeito de uma medicação com outra. Por exemplo, quando eu coloco uma medicação laxativa para um paciente que está no uso do opioide. Eu vou ter mais medicamentos, porém eu vou ter menos efeito colateral com um perfil igual para dor. E eu tenho um cenário 4, aonde eu vou ter menos efeito em relação à dor, com mais efeito colateral. É quando, por exemplo, eu associo a gabapentina com a pregabalina, que são medicamentos que têm uma ação muito parecida, eu não vou ter ganhos em relação à redução da dor e eu vou ter ganhos em relação ao efeito colateral. Então, é um cenário que eu evito. Então, eu busco o cenário onde eu tenho melhor controle de dor com menos efeito colateral. Bom, essa escalinha da OMS sobre a farmacoterapia combinada, ela foi inicialmente desenvolvida para tratamento oncológico, mas a gente consegue extrapolar ela para tratamento não oncológico porque ela tem um racional interessante, né? Através dos degraus, ela vai associando medicamentos, tá? Onde no primeiro degrau eu vou ter os analgésicos não opioides, né? Os analgésicos que a gente fala analgésicos simples, os anti-inflamatórios e posso colocar um adjuvante. No degrau 2, ela vai ter já os opioides fracos, eu posso utilizar analgésicos simples, anti-inflamatórios e os adjuvantes. Já o passo 3 é o passo onde eu incluo os opioides fortes, né? Pode ter também analgésicos simples, anti-inflamatórios e adjuvantes. E o passo 4 é onde eu já vou para as intervenções mesmo, bloqueio, estímulo profundo, que eu vou falar para vocês depois sobre isso. Bom, essa escalinha, ela é uma abordagem simples, barata, que muitas vezes ajuda a gente a resolver a dor dos pacientes, tá? Lembrando que ela foi desenvolvida para tratamento de câncer, mas a gente consegue extrapolar ela para as diversas dores crônicas que a gente encontra. Bom, agora vamos falar sobre cada medicamento que cita aí nessa escalinha, tá? Começando pelo analgésico simples. O analgésico simples que é fácil, é barato, a gente encontra em qualquer lugar e muitas vezes resolve. Então, é racional que a gente tente primeiro, né, um analgésico simples para resolução da dor. Mas nem sempre vai ser possível controlar a dor com analgésico simples e aí eu vou pensar nas associações. Bom, a primeira associação, o primeiro degrauzinho da escala é o anti-inflamatório não esteroidal. O anti-inflamatório não esteroidal, ele vai reduzir a inflamação, vai proporcionar, né, um alívio da dor. Por quê? Porque ele reduz a produção de fatores inflamatórios através da inibição da ciclooxigenase, né, da COX-1 e da COX-2. A gente sabe que temos os não seletivos, né, que inibem tanto a COX-1 quanto a COX-2, e a gente sabe que existem os seletivos da COX-2. Sendo que os não seletivos são os mais antigos, né, que tem aí aspirina, ibuprofeno e naproxeno. Desde que você tenha um controle de efeito colateral, não precisa usar por muito tempo, eles são efetivos para alguns tipos de dor. Óbvio que, independente do remédio que eu estiver falando, a gente tem que sempre pensar em qual é o mecanismo que gerou aquela dor do paciente, tá? Então, eu sempre vou pensar, é uma dor que tem um padrão mais inflamatório? É uma dor que tem um padrão mais neuropático? É uma dor compressiva? Então, eu vou ter que sempre usar esse racional. Então, eu estou falando de anti-inflamatório, se é uma dor que tem uma dor ortopédica, uma dor que tem um fator inflamatório envolvido, é racional que eles vão funcionar. Agora, o problema que eu tenho em relação a usar anti-inflamatório são os efeitos colaterais. Então, toda vez que eu precisar usar por muito tempo, eu tenho que levar em consideração isso e pensar em trocar ou pensar em fazer um uso intermitente, porque a gente sabe que o uso prolongado do anti-inflamatório não esteroidal, ele vai levar, pode levar às úlceras gastrointestinais, que são relativamente comuns, pode ter em até 4% dos pacientes com altas doses, e também pode elevar ao risco de insuficiência renal e o risco cardiovascular, tá? Então, a gente usa como um certo racional e costuma funcionar bem quando bem indicado para aquele mecanismo de dor. Bom, também temos os seletivos, os inibidores seletivos da COX-2, temos aqueles de primeira geração, piroxicam, meloxicam, diclofenaco, naproxeno, nimesulide, e tem aqueles de segunda geração, que são os mais modernos, celecoxib, etericoxib, valdecoxib, que esses são os mais modernos de segunda geração, que são bem utilizados, desde que não por longo prazo, por conta dos efeitos colaterais.
Bom, subindo um degrauzinho na escala, tá? Na escadinha, a gente vai ter os opioides fracos, tá? Os opioides fracos, a gente tem o tramal e a codeína, tá? No Brasil é muito frequente as associações, eu já vendei em associação com o analgésico simples, que faz sentido, porque eles têm efeitos agonistas no tratamento da dor. Esses opioides fracos, eles vão reduzir as endorfinas que ativam os receptores opioides no sistema nervoso central e atenuando assim a transmissão de sinais nociceptivos, tá? São muito eficazes, né, de curto prazo. O grande problema é que o uso em longo prazo pode aumentar o risco de eventos cardiovasculares e também os efeitos colaterais que muitas vezes são indesejados, tá? Eu tenho também os opioides fracos, tá? Que estão ali no terceiro degrauzinho da escala. Eles são mais potentes, mas também têm mais efeito colateral. E também geram mais tolerância. Tanto os fracos como os fortes geram algum grau de tolerância. O que é tolerância? É eu precisar de doses cada vez maiores para ter aquele mesmo controle de dor. Então, assim, ambos vão gerar essa tolerância e ambos têm um padrão parecido de efeito colateral. Claro que os opioides mais fortes têm um efeito colateral mais forte também, né? Os opioides fortes são aí a morfina, né? Tem a buprenorfina, que é um tópico, mas também é considerado um opioide forte. E quais são os efeitos colaterais que a gente tem mais frequente? Muito frequente, náusea e constipação, pode gerar comprometimento cognitivo, sedação, alterar a questão hormonal e levar, em doses mais altas, depressão respiratória. Então, a gente tem que ter cuidado para usar, preferencialmente começar em doses menores e fazer aumento gradual, tá? E temos os opioides tópicos. Hoje, os opioides tópicos têm sido uma boa alternativa quando a gente precisa de usar opioide, porque a gente sabe que tem um perfil de efeito colateral menor, embora alguns tenham ação sistêmica também. Então, o que a gente tem no mercado? A gente tem o fentanil e a buprenorfina e também a lidocaína, que a gente acha fácil. De adesivo tem o fentanil e a buprenorfina, e a lidocaína também, tá? A lidocaína é muito boa, é aprovada para tratamento de dor neuropática periférica. Já o fentanil e a buprenorfina é mais quando você busca um efeito sistêmico mesmo, que eles são absorvidos bem pela pele, né? E a gente sabe que os adesivos têm um efeito colateral menor do que a morfina oral. A lidocaína também tem a opção em creme ou adesivo, como eu disse. Bom, então, eu entendi que esses analgésicos, né, desde os mais simples até os opioides mais potentes, eles estão na escalinha da dor. Mas todo degrauzinho eu observei que tem uma palavrinha aqui que é o adjuvante, né? Então, todo degrau tem um adjuvante. O que vem a ser esse adjuvante? Tem alguns adjuvantes que a gente vai usar aí, alguns adjuvantes que a gente vai usar no tratamento da dor. Tá? Dentre eles, e bastante conhecidos, fácil acesso, a gente tem os antidepressivos tricíclicos, tá? O efeito analgésico dos tricíclicos decorre da inibição da recaptação da norepinefrina na espinha dorsal, né? Na espinha dorsal aqui, que é aquela que eu mostrei para vocês, que carreia, né, a via de dor. Então, lá na medula, ela vai ter essa inibição. A amitriptilina inibe a recaptação da noradrenalina e da serotonina, tá? E a nortriptilina também tem uma eficácia semelhante, mas tem menos efeito colateral. E ela inibe principalmente, ela aumenta a inibição da noradrenalina, tá? Ambas têm um efeito analgésico, independente do efeito, a gente sabe que elas são antidepressivas, mas o efeito analgésico é independente do efeito antidepressivo. E eu consigo um efeito analgésico em doses muito mais baixas do que o efeito antidepressivo, tá? A partir de doses de 25 até 12,5, dependendo da tolerância do paciente, que é metade de um comprimidinho de 25, eu já consigo algum efeito analgésico, diferente do efeito antidepressivo, que vai ser a partir de 75, 100 miligramas. Bom, eu tenho também os anticonvulsivantes. Nesse contexto de dor, a gente acaba utilizando muito a gabapentina e a pregabalina, tá? Ambas, elas vão agir inibindo, reduzindo a liberação de neurotransmissores excitatórios nos terminais nervosos, tá? Que neurotransmissores são esses? Glutamato, noradrenalina, substância P e o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, tá? Ambas, elas estão intimamente relacionadas, tá? Não faz sentido associar a pregabalina com gabapentina, elas são muito parecidas. No entanto, a pregabalina, ela tem uma farmacocinética mais linear, tem mais afinidade para o canal pré-sináptico, ela tem um esquema de dosagem mais fácil, porque a gabapentina, ela funciona no mínimo 3 vezes tem que usar 3 vezes ao dia, né? A dose mínima de 300 miligramas 3 vezes ao dia. E já a pregabalina,
com doses a partir de 150 miligramas, eu já consigo um efeito analgésico. Então, é mais confortável a posologia, né? Pode ser usado só à noite ou pode ser usado de 12 em 12. É um pouco mais confortável. Ambas são aprovadas para tratamentos de dor neuropática diabética, neuralgia pós-herpética, dor decorrente de lesão medular e outras diversas causas de dor neuropática central. Então, aqui também eu vou reforçar a questão de qual é o mecanismo da dor, qual é a causa da dor desse paciente, porque eu tenho que ter esse racional. Se essa dor está relacionada a esse mecanismo de dor de sensibilização central, de dor neuropática, faz todo sentido eu colocar um inibidor, né? Agora, se eu tenho uma dor que não tem relação com essa sensibilização central, não faz já tanto sentido. Bom, eu tenho também os duais, tá? Os duais são aqueles que inibem a recaptação tanto da serotonina como da noradrenalina, tá? A duloxetina é muito conhecida e muito utilizada para tratamento de dor crônica. Ela é um inibidor equilibrado da recaptação de serotonina e norepinefrina, que é a noradrenalina, né? E já a venlafaxina, ela inibe principalmente a recaptação da serotonina quando eu uso ela em dosagens mais baixas, tá? Se eu usar de 150 miligramas dia ou mais, aí eu já tenho uma ação dual mesmo. Elas são boas, eficazes, né, para tratamento de dor crônica. A duloxetina é aprovada para tratamento de dor neuropática e costuma oferecer benefícios nesse sentido, inclusive para pacientes oncológicos com dor neuropática induzida por quimioterapia. Bom, eu tenho também a capsaicina tópica, né? Que é uma pomada, um creme à base de pimenta malagueta, tá? A gente não sabe exatamente como ela funciona, mas acredita-se que ela dessensibiliza o axônio sensorial, né? E leva a uma denervação epidérmica. Então, principalmente para aquela dor neuropática pós-herpes zoster, ela é bem interessante, né? Então, ela em concentrações maior que 8%, tem que ficar atento porque tem no mercado concentrações inferiores. Mas em concentrações mais altas, ela tem demonstrado bastante eficácia, né, para o tratamento da neuralgia pós-herpética e neuropatia dolorosa. Bom, a gente falou muito sobre remédios, sobre fármacos, mas a gente tem que pensar que o tratamento é multimodal, o tratamento não é só em base de remédios, né? Tem em termos de intervenções, a gente, além dos analgésicos tópicos, além dos adesivos, além dos orais, a gente tem que levar sempre em consideração a possibilidade de um bloqueio, na falta de um sucesso com um tratamento medicamentoso, secção de nervo, estimulação cerebral profunda, que é o DBS, tá? Estimulação transcraniana também, que é menos invasiva e tem eficácia para alguns casos. Então, a gente tem que estar sempre com esse botão ligado para caso não resolva somente com o tratamento medicamentoso, procurar alternativas nesse sentido, tá? Agora, eu queria, na verdade, chamar a atenção principalmente para isso aqui, tá? Então, o tratamento da dor crônica, ele vai muito além da farmacoterapia, tá? Então, entra aí fisioterapia, exercício, terapia ocupacional, tá? Psicologia, é muito importante o acompanhamento psicológico desses pacientes. A terapia cognitivo-comportamental tem um efeito muito bom para tratar a dor crônica. E por quê? Porque a base, né, dessa parte emocional tem que trabalhar com aceitação, tem que trabalhar com como lidar, porque muitas vezes você não vai conseguir deixar o paciente completamente sem dor. E essas terapias alternativas vão ajudar o paciente a lidar, né, a entender como que funciona, o que gerou essa dor, se é possível cura ou não é possível, e a aceitação vai levar a um conforto emocional para esse paciente, tá? Então, a gente tem que sempre ter o foco nessa multidisciplinaridade. Bom, temos aí com eficácia comprovada termocrioterapia, esses tratamentos biopsicossociais, né, a terapia cognitivo-comportamental, programas multidisciplinares para dor, fisioterapia, exercício físico e tudo mais. Então, é muito importante reforçar quantas vezes for preciso, porque isso realmente faz a diferença. Aqui, para finalizar, eu trago alguns artigos recentes, né, que mostram diversas terapias com resultados bons. Então, aqui, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental mostrando bons resultados para tratamento de dor crônica, não para o tratamento da dor em si, mas para a melhora da qualidade de vida, a melhora da percepção do paciente sobre o tratamento. Aqui, a importância do exercício físico para o manejo de dor crônica em adultos.
O uso de cannabis, que também é crescente, a gente tem que estar ligado nisso. Eu acho que é uma tendência que vai cada vez mais, né? As pesquisas vão mostrar que tem mostrado benefício, eu acredito que é uma crescente nesse aspecto. Tem o efeito, né, trabalhos recentes mostrando o efeito do mindfulness, né, e meditação em dor crônica, que eu não tenho dúvidas que traz um benefício. Eu tenho diversos pacientes que através do mindfulness tiveram um excelente melhora. Para quem não conhece, mindfulness é uma técnica de meditação guiada, onde é em base na atenção plena, né, viver aquele momento, dar uma atenção plena para aquele momento. Sem dúvidas, isso é muito benéfico no tratamento da dor crônica. Bom, a gente conclui então que a dor, né, ela é um problema multidimensional, que deve ser tanto explicado para o paciente e deve ser tratado, levando em consideração uma combinação de fatores biológicos, psicológicos e abordagens sociais. E que quando se trata do tratamento de dor crônica, a abordagem psicossocial fornece um escopo bem amplo, né, de investigação e intervenção, muito mais, né, do que aquela visão focada no tratamento que somente alivia a dor, no tratamento somente físico, e ela visa, né, essa abordagem múltipla, aumentar a capacidade funcional e o bem-estar do paciente, apesar de, muitas vezes, ele não ter dor. Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Espero ter ajudado, e é isso.